Lucas, capítulo 24, a partir do versículo de número 13. O verso começa dizendo, irmãos, naquele mesmo dia. Que dia foi este? O dia de domingo, o dia da ressurreição. Então, não é dito aqui o horário do domingo, mas nós entendemos que algumas horas se passaram, né? Então, ali no meio da manhã, como alguns pensam, no final da tarde, que seria um horário mais propício, né, para se fazer uma viagem, principalmente a pés, né? Então, naquele mesmo dia, dois dos discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, que é mais ou menos 11 quilômetros. E eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aqui uma referência, principalmente, à crucificação de Jesus. E aí, no versículo 15, aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, em algumas versões eles questionavam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, né? Jesus Cristo ali ressuscitado. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Não reconheceram a Jesus. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Então Jesus lhes perguntou: quais? E aí agora, no versículo número 36, do mesmo capítulo, diz que falavam ainda estas coisas, quando Jesus, então, apareceu no meio deles, no caso aqui, todos os demais discípulos. E Jesus Cristo disse: paz seja convosco. Eles, porém, os discípulos, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas Jesus lhes disse: por que estáis perturbados? Só até aqui, irmãos, que Deus então aplique a sua palavra nos nossos corações. Bem, queridos, desde o último domingo, por meio aqui deste púlpito que a gente tem referenciado, né, por meio dos cultos, também por meio das pregações, essa semana que todos nós conhecemos como a semana chamada Santa, também em comemoração a essa festa, né, o feriado da Páscoa, e que para nós é a Páscoa do Senhor. No último domingo, nós estávamos aqui, falamos um pouco sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, que é exatamente este marco, não é? De um domingo para o outro. Um domingo anterior simboliza a entrada de Jesus naquela cidade, quando ele foi aclamado, então, como um rei ali pelos seus discípulos, por uma grande multidão que o acompanhava, uma outra grande multidão que estava em Jerusalém. No domingo seguinte, que é este domingo de hoje, simboliza então a sua ressurreição. Neste íntere, aí no meio, né, nós vimos algumas coisas que ocorreram ali nesses últimos dias da vida de Jesus enquanto homem aqui na terra. Então, Jesus Cristo, na quinta-feira, ele ceiou com os seus discípulos, ele passou os seus últimos ensinamentos, os seus últimos momentos, antes da crucificação com os seus discípulos. Ele ali então trouxe aquele direcionamento de rememorar sempre o seu sacrifício, por meio ali da Santa Ceia, da ministração da Santa Ceia, e de imediato ele foi para o Getsêmani. Chegando no Getsêmani, nós vimos então, ainda na quinta-feira aqui, na quinta-feira de oração, nós vimos Jesus já iniciando aquele processo de calvário mesmo, de sofrimento, né, por tudo que ele passaria, desde o Getsêmani, quando ali ele já muito entristecido, e ele ora ao Pai, ele clama ao Pai, ele sua ali gotas de sangue, e ali ele já é preso, né, no Getsêmani, ele já é preso, já é levado para a casa do Caifás. Nós vimos, então, na sexta-feira, que no culto falamos um pouco sobre a questão da sua crucificação, né? Então, ali, o dia então que ele seria crucificado, ele é preso na madrugada da quinta para a sexta, e na sexta-feira, então, ele é crucificado. Então, ele passa por todo aquele processo,
um falso julgamento, né, ao qual ele passa. Ele, então, aquela mesma multidão que havia gritado, aclamando ele como rei há 5 dias atrás, agora gritava a pleno pulmões: crucifica-o. E às 9 horas em ponto, então, Jesus, ele é cravado na cruz do Calvário, às 9 horas da manhã da sexta-feira, indo então até às 3 horas da tarde, né, até às 15 horas, passando então 6 horas ali na cruz do Calvário e deixando muito claro que, embora ele estivesse ali a ponto de morrer na cruz do Calvário, de fato ele não foi morto, ele não foi assassinado, ele não foi um mártir, mas ele se entregou, ele decidiu pôr um fim a tudo aquilo. Ele pagou o preço que deveria ser pago, mas a decisão foi dele. Então, até mesmo antes do tempo de um crucificado vir a morrer, Jesus Cristo decidiu então, e ele simplesmente disse: Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito, e ali então ele morreu. E aí então veio o sábado, um sábado de silêncio, um sábado onde os seus discípulos, muito amedrontados, né, escondidos, e finalmente chegou então o domingo, como nós vimos hoje pela manhã, o domingo da ressurreição. Domingo este, irmãos, que para nós hoje ele é muito mais óbvio, né, muito mais claro, né? Nós conhecemos a história, é uma história muito propagada, acredito eu que inclusive pessoas não crentes têm até um domínio dessa história, sabem contar um pouco dessa história da ressurreição de Jesus. Quando se fala de Jesus, se fala de um homem que foi crucificado, também se fala de um homem que ressuscitou. Então, o lance da pedra que rolou, eles têm conhecimento disso, o lance das chagas ali no seu corpo, as pessoas têm conhecimento disso, mas naquela época não, como nós vimos pela manhã, os discípulos, as mulheres, eles não aguardavam ali, de fato, a ressurreição de Cristo, eles não lembravam dos ensinamentos de Jesus, ele mesmo que havia revelado para eles isso, né? E talvez ali, dentre algumas possibilidades, eles não acreditaram em Jesus, ou eles estavam muito ali inertes a tudo, a ponto de ouvir, mas não conceber a ideia de talvez estar vivendo ali problemas tão intensos, temores tão grandes, que sucumbiram a eles a tal ponto de esquecerem dos ensinos do Senhor Jesus. Mas, ao fim de tudo, nós vimos, por meio ali do exemplo de Pedro, né? Que Pedro, na atitude que ele teve quando ele recebeu a notícia de que o túmulo estava vazio, de que a ressurreição de Cristo, ele é um sopro de esperança. E esse sopro de esperança também é para todos nós. Então, irmãos, de maneira muito direta, de maneira muito clara, muito didática, o que diz respeito à Páscoa, até este momento em si já passou. Se hoje nós estivéssemos ali vivendo há 2000 anos atrás, fôssemos reportados aquele momento lá atrás, levados por uma máquina do tempo lá para aquela época, então já passou, né? Cristo, ele veio, ele ministrou, ele ensinou, ele se sacrificou, ele morreu, ele ressuscitou. Pronto, né? Então, finalizou a Páscoa do Senhor, a ressurreição é pela manhã. Então, ali já, acredito eu, nas primeiras horas do dia de domingo, Jesus, ele já então ressuscitou. Mas aí a questão que fica é: e agora? E agora? Né? Talvez esse agora, para nós, enquanto igreja, para nós ele tem um sentido mais vazio, talvez, né? Porque nós comumente estamos aqui na igreja, estamos aqui celebrando ao Senhor. Para algumas pessoas que estão nos acompanhando neste momento, que não sejam crentes ainda, que ainda não tenham tido encontro real com Jesus ainda, que ainda não declaram a Ele como Salvador ainda, para essas pessoas, talvez elas não concebam bem a ideia como é para nós, né? Este e agora. Porque, como nós sempre falamos, nós aproveitamos essas datas. Nós aproveitamos a data de Natal para falar sobre o nascimento de Jesus, mas nós não falamos apenas do nascimento de Jesus no Natal. Então, há tantos outros domingos aqui, e não só em dezembro, mas em fevereiro, em janeiro, em março, abril, não importa. Se Deus nos levar a pregar um sermão onde nós precisamos falar do nascimento de Cristo, a gente fala. Sobre a ressurreição de Cristo, quase todos os domingos nós citamos aqui nesta igreja. E, quiçá, quando nós temos os cultos de Santa Ceia, que acontecem pelo menos 2 vezes por cada mês. Então, a gente sempre fala sobre a ressurreição. Esse e agora,
para a igreja, para nós pode ser muito trivial, para nós que somos crentes, para nós que fazemos parte, em especial, deste corpo de Cristo, deste aprisco, desta igreja, o e agora. Mas o e agora eu quero principalmente estender para você que não é um crente. E agora? O que vai ser? O que você faz a partir de então? Você vivenciou esta semana chamada Santa, você vivenciou este feriado, você até pode ter se emocionado, talvez você que esteja neste momento assistindo a esse sermão, você tenha ido inclusive para a Fazenda Nova, assistir à dramatização da Paixão de Cristo, e você se emocionou, você chorou, você ao menos lacrimejou, né, vendo ali o sofrimento de Cristo, talvez assistindo até mesmo algum filme que nessa época as pessoas se dão mais para assistir. Eu mesmo revi alguns filmes essa semana que me tocam muito o coração. Eu assisti essa semana A Paixão de Cristo, um filme que é tão sofrido, mas ao mesmo tempo é tão interessante de assistir. Eu revi pela milésima vez, e pela milésima vez chorei novamente, me emocionei de novo, né? Mais uma vez ali me tocou muito o coração. Eu assisti um filme muito clássico, antiguíssimo, chamado Ben-Hur, que para mim é o filme cristão mais importante que existe da história, porque é tremendo ele, e também fala sobre o sofrimento de Cristo. Então, talvez você tenha visto algum filme, alguma película, e ali você tenha se emocionado. Talvez hoje, no domingo, você tenha se reunido com sua família, tenha comido ali ainda um peixe, um bom bacalhau, né? Uma bacalhoada, como se diz. Você vivenciou este momento ali com sua família, falaram sobre a Páscoa, e inclusive teve aquela brincadeirinha, aquele lance de dar um chocolate um para o outro. Tem essa cultura, né, do chocolate e tudo mais. Mas a pergunta que eu faço para você, que principalmente não é um crente, é: e agora? E a partir de então? É só isso. E agora? E aí, diante do texto, na sequência, né, nós falamos hoje pela manhã, mantendo a sequência da ressurreição, e se você bem percebeu, todos os sermões foram baseados no Evangelho de Lucas. Eu preguei desde domingo em cima de Lucas, para manter uma sequência. Gabriel, que pregou na quinta-feira, também pregou em cima do Evangelho de Lucas, para a gente manter uma identidade, para que ficasse mais fácil de assimilar. E seguindo aqui, nós lemos exatamente a sequência, ali, pós-ressurreição de Jesus, pós a corridinha de Pedro ali para o sepulcro, ele encontrou o vazio, e Pedro disse, opa, ele se maravilhou e foi para casa. E para nós que somos cristãos, nós bem sabemos que para qual casa que Pedro ele correu, que ele foi. Nós sabemos que, embora ele tenha testificado que o túmulo estava vazio, Pedro ele voltou para uma antiga vida. Lembram-se que ele voltou a pescar. Cristo havia dito que ele seria transformado em pescador de peixes, de homens, e ele deixou de pescar peixes. Assim que ele vê o túmulo vazio, ele volta à velha vida, ele volta a pescar peixes. Ele desistiu realmente do ministério. Ele desistiu totalmente. Pedro não ia dar prosseguimento. Este era o e agora de Pedro. E os discípulos que souberam que o túmulo estava vazio, o que aconteceu com eles? Eles permaneceram escondidos, amedrontados. O texto que nós lemos relata que 2 desses discípulos, um deles, o nome é dado, é o Cleopas, que também estava ali, ao que tudo indica, lá ao lado dos 11, quando a notícia chega pelas mulheres, de que Jesus havia ressuscitado, mas eles disseram, essas mulheres estão delirando, estão loucas, eles não acreditaram. 2 desses discípulos saíram de lá, porque estavam os 11, e o texto diz que alguns outros homens. E aí o Cleopas, que ele é apresentado, o nome dele é dado, e o outro, resolveram ir para Emaús. Tudo indica que eles estavam em Jerusalém desde os últimos acontecimentos. Sendo discípulos de Jesus, provavelmente estavam desde, pelo menos, a entrada de Jesus em Jerusalém. Ou, no mínimo, desde a Páscoa, porque no dia que Jesus Cristo morre, havia uma festa acontecendo na cidade, e era, assim, uma das maiores festas, se não a maior festa de Israel, que é a festa da Páscoa. E eles estavam lá. Então, mesmo sabendo o que tinha acontecido, eles ainda estavam entristecidos, ainda estavam abatidos, eles não estavam concebendo muito bem a ideia. O agora para eles era um agora ainda de tipo, pronto, aconteceu,
e a vida vai ter que continuar, mas vai continuar de uma vida pior. Então eles resolvem ir para Jerusalém, enfrentar uma caminhada de 11 quilômetros, o texto deixa bem claro, eles estavam entristecidos. Os dois iam caminhando, Cleopas e esse outro discípulo, e o texto diz que eles iam conversando, começaram inclusive a discutir sobre, o texto deixa bem claro, tudo o que havia acontecido nos últimos dias. Eles estavam discutindo, em algumas versões, eles estavam questionando, perguntando por quê. Porque esses discípulos, eles viram Jesus Cristo adentrando Jerusalém, aclamado como rei, mas eles viram Jesus Cristo também sendo preso. Eles viram Jesus Cristo sendo preso, eles viram Jesus Cristo sendo injustiçado. Antes mesmo de ser julgado, que foi um falso julgamento, Jesus Cristo já estava condenado para ser morto. Então tudo ali foi uma armação, tudo muito forçado. Os religiosos ali, fariseus, movidos por inveja, ali contra Jesus, movimentam ali os pauzinhos para que Jesus fosse preso. Eles viram tudo isso, eles viram Jesus Cristo sendo ali injustiçado diante daquele falso julgamento, e Jesus Cristo apanhando, recebendo bofetadas, Jesus Cristo que era uma face tão conhecida deles, tão amada por eles, ali sendo surrado, sendo triturado, desfigurado, totalmente desfigurado, cuspidelas, socos. A Bíblia fala sobre blasfêmias que ele sofreu, coroa de espinho na sua cabeça, uma coroa de espinho, que os espinhos que tem Israel, que não atravessavam só a sua pele, mas chegavam até a atravessar partes do seu crânio, né? Então, um sofrimento terrível, zombado, carregou sua cruz, eles assistindo tudo isso de longe, mas assistiram, eles acompanharam tudo isso, viram o sofrimento desse homem ali na cruz, Jesus Cristo que nunca blasfemou, Jesus Cristo que nunca disse uma palavra torpe, Jesus Cristo que nunca fez mal a ninguém, sendo injustiçado, Jesus Cristo que curou a enfermos, abriu olhos dos cegos, fez paralítico voltar a andar, abraçou o carente, recebeu a todos, nunca fez distinção de pessoas. Jesus Cristo ali padecendo na cruz do Calvário, Jesus Cristo ali, ele não blasfemou, ele não ameaçou, e eles viram tudo isso, e eles estavam questionando, por quê? Por que isso? E eles amedrontados, comendo, o texto vai deixar bem claro, principalmente no Evangelho de João, que os discípulos que estavam acuados, eles estavam com medo, e João deixa bem claro, eles estavam com medo dos judeus, porque os fariseus queriam também tirar a vida dos discípulos de Jesus, queriam também matar aos discípulos de Cristo, por isso que eles estavam escondidos. João vai dizer que os demais discípulos, quando estão em casa, as portas estão trancadas, as portas estão cerradas, porque eles estavam escondidos, amedrontados, entristecidos. Esse era o e agora. Não havia muitos anseios por eles, não havia mais na vida desses discípulos, desses homens que conheceram a Jesus, que caminharam com eles, não havia mais nenhum tipo de sonho, esperança, como uma canção que nós cantamos aqui, a esperança morreu na sexta-feira, e para eles, no domingo, ainda estava morta essa esperança, ela ainda para eles não havia ressuscitado. Até Pedro, que correu para o túmulo, que viu que Jesus não estava ali, e voltou para casa maravilhado, ele resolveu voltar à sua antiga vida, se tornar um pescador de peixes novamente. E aí, quando esses dois discípulos no caminho de Emaús estão ali entristecidos, cabisbaixos, o agora deles foi esse. Esse era o agora. O que acontece? Eles estão caminhando, quem é que se aproxima deles? Jesus. Jesus se aproxima deles. E eles não reconhecem o Senhor Jesus. Existem aqui duas linhas de raciocínio. Uma das linhas de raciocínio diz que eles não reconheceram a Jesus porque eles estavam muito entristecidos, talvez já fosse o finalzinho da tarde, início de noite, então tudo muito escuro, uma penumbra muito grande, e eles não reconheceram a Jesus. Há uma outra linha de raciocínio
que diz que eles não reconheceram a Jesus porque havia marcas no corpo ressuscitado de Jesus. Como ele tinha sido desfigurado e a ressurreição foi do seu próprio corpo, Jesus Cristo, como se diz, ele ressuscitou com tripa e tudo, não é? Não, Jesus não era um espírito vagando sobre a face da terra, como dizem os gnósticos, mas ele era homem, era carne, e a carne ressuscitou, como um dia também ressuscitará a nossa, louvado seja o nome do nosso Deus. Mas, em todo caso, não importando por que eles não reconheceram, o fato é que eles não reconheceram. Jesus se aproxima, vê eles entristecidos, caminhando, chega lá perto, e aí Jesus Cristo olha para esses dois homens que estão tristes, abatidos, e ele pergunta para eles: por que vocês estão assim? Essa pergunta de Jesus é muito interessante, né? O que é isso que está preocupando vocês? Por que vocês estão preocupados? E é interessante que o Cleopas olha para ele e diz: olha, logo se vê que você não é daqui dessa região. Você não soube o que aconteceu nos últimos dias? Aquilo que ocorreu? Você ignora as ocorrências? Aí Jesus vai lá e cutuca um pouquinho mais. Quais? O que foi que aconteceu que está deixando vocês tão preocupados assim? Quais? Na outra passagem que nós lemos, no mesmo texto, Jesus Cristo na casa que está trancada, as portas fechadas, João é que declara isso, as portas cerradas, os discípulos escondidos, amedrontados, com medo dos judeus. Diz o texto que Jesus não faz nem cerimônia. Nem cerimônia. Ele não bate na porta, ele não pede para abrir. Diz o texto que ele já surge dentro da casa. E a primeira palavra que ele diz para os discípulos é: paz seja convosco. E aí ele vê os discípulos amedrontados, escondidos, e ele faz uma pergunta que também é singular: por que vocês estão tão perturbados assim? Tão perturbados assim. Por quê? Que é isso que preocupa vocês? Por que vocês estão preocupados assim? Porque este é o agora da vida de vocês. É este o agora? Vocês ainda estão preocupados depois de tudo o que aconteceu? Vocês ainda estão perturbados depois de tudo o que aconteceu? Talvez os discípulos, e ali os discípulos no caminho de Emaús, os discípulos que estavam escondidos na casa, talvez assim, pudessem dizer para Jesus, ou quisessem dizer para Jesus: Jesus, nós temos todo o motivo do mundo para estarmos preocupados. Afinal de contas, né, tem um ditado popular que diz que para tudo tem jeito nessa vida, né, só não tem jeito para a morte. Talvez eles dissessem, principalmente aqueles dois que estavam caminhando na estrada para Emaús. Nós estamos assim preocupados porque acabou-se, morreu. Nosso mestre morreu, o agora nosso, não há nenhuma perspectiva para a gente. Porque para tudo há jeito, só não há jeito para a morte. Esse é o ditado popular. E aí, certa vez, perguntaram para o ferro. Aliás, disseram para o ferro: ferro, você é forte, você é resistente, não existe nada mais forte do que você, ferro. Aí o ferro disse: não, o fogo ele é muito mais forte do que eu. Porque quando o fogo vem em altas temperaturas, o fogo, ele me derrete, ele me vence. Ah, fogo, você é forte. Não existe nada mais forte do que você, fogo. Aí o fogo disse: nem tanto. Quando a água vem e ela se despeja sobre mim, a água acaba com o meu calor, dissipa o meu calor. A água é muito mais forte do que eu. A água, como você é forte, não existe nada mais forte do que você, água. Aí a água disse: nossa, não. O sol ele é muito mais forte do que eu. Quando os seus raios batem em mim, evaporam-me, eu sumo, eu desapareço. O sol, ele é muito mais forte do que eu. Ah, sol, você é forte, não existe nada mais forte do que você, sol. O sol disse: quem dera. Olha a nuvem, ela é muito mais forte do que eu.
porque a nuvem impede que os meus raios passem através dela. Ô nuvem, encontrei você. Você é sim aquilo que existe de mais forte. A nuvem disse: não, existe algo que é muito mais forte do que eu, o vento. Quando o vento vem e sopra sobre mim, eu desapareço, eu evaporo. Não, o vento é muito mais forte do que eu. Vento, você verdadeiramente é forte. Não existe nada mais forte do que você, vento. O vento disse: quem dera, quando eu estou soprando e as montanhas surgem diante de mim, elas me impedem. As montanhas são mais fortes do que eu. Ah, montanha, você é forte, não existe nada mais forte do que você. A montanha: não, o homem é mais forte do que eu. O homem tem maquinário, o homem tem dinamite, que quando usa contra mim, me tritura, me destrói. O homem é bem mais forte do que eu. Ah, homem, você é forte, não existe nada mais forte do que você, homem. O homem disse: não, eu posso viver de 70 a 80 anos, depois disso é canseira, enfado, e eu vou morrer. A morte é muito mais forte do que eu. Ô morte, você é forte. A morte disse: eu sou forte. Mas olha, nem tanto, porque um dia veio um homem para as minhas mãos, e eu tentei segurar ele de todo jeito. Tentei impedi-lo, tentei sustentá-lo aqui na morte, mas ele, com seu poder, ele ressuscitou. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então, para esse ditado, só não tem jeito para a morte. Ah, Jesus Cristo, Ele deu um jeito na morte. A palavra do Senhor diz, ainda em 1 Coríntios capítulo 15, que o último inimigo que haveria de ser destruído seria a morte. E Jesus Cristo o fez quando Ele ressuscitou. Por isso que Jesus olhou para os seus discípulos e perguntou para eles: e agora? E agora, gente? Opa, e agora? Por que vocês estão preocupados? Por que vocês estão preocupados? Por que vocês estão perturbados? Por alguma coisa daqui, pelos problemas dessa vida? Depois de eu vencer a morte, o último inimigo a ser derrotado, por que vocês estão preocupados? Por quê? E eu pergunto para você que não tem Jesus na sua vida: o que te preocupa? O que te perturba a alma? O que te deixa tão impaciente? O que tem tentado roubar a tua paz? Em Cristo Jesus, eu quero declarar nesta noite, você pode ser verdadeiramente feliz hoje. Este e agora, na sua vida, pode ser uma nova existência, assim como é na vida de todos nós que aqui estamos. Quem tem uma nova vida em Cristo Jesus aqui, levante uma de suas mãos. Você pode ser igual a qualquer uma dessas pessoas. Em Cristo, você pode ser verdadeiramente feliz. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 15, eu acho interessante uma forma como Paulo ele escreve aqui. Ele está falando sobre a ausência de ressurreição. Se Cristo não houvesse ressuscitado, o que isso significaria? E ele diz, olha, sem a ressurreição de Jesus, no versículo 14, a nossa pregação e a nossa fé seria vã.
seria inútil, não adiantaríamos nós pregarmos, nós não teríamos em quem pôr ou depositar a nossa fé, se Cristo não houvesse ressuscitado. Paulo também diz que sem a ressurreição de Jesus, o nosso testemunho seria falso, seria um testemunho mentiroso, se Cristo não houvesse ressuscitado. Paulo vai dizer ainda que sem a ressurreição de Cristo, em terceiro lugar, os nossos pecados não seriam perdoados. Não teria como termos o perdão dos nossos pecados, não teria como ter a nossa dívida paga. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, essa seria a nossa condenação. Nós não seríamos perdoados se Cristo não houvesse ressuscitado. E em quarto lugar, Paulo ele vai declarar no versículo 19, que sem a ressurreição de Cristo, a nossa esperança seria nula. Assim como a esperança dos discípulos estava nula, porque eles ainda não estavam acreditando na ressurreição, eles ainda não estavam concebendo ali a ideia de Cristo ressurreto. A nossa esperança seria nula. Se Cristo não houvesse ressuscitado, seríamos, Paulo vai declarar, os mais infelizes de todos os homens. Logo, se você não vive a ressurreição de Cristo, se você não crê na ressurreição de Cristo, se você não declara a ressurreição de Cristo, olha só, você se torna um dos homens mais infelizes de todo o mundo. Seja uma pessoa feliz de verdade, aceitando a esse Jesus Cristo. Não é um Jesus Cristo cravado no madeiro, não é Jesus Cristo cravado num crucifixo, não é Jesus Cristo em forma de um altar, não é Jesus Cristo ali como um Deus morto, não é um Jesus Cristo para ser lembrado apenas em datas específicas, no Natal, na Semana Santa, não, mas é um Jesus Cristo para ser lembrado e rememorado todos os dias da sua vida. Um Jesus Cristo ressurreto, onde não há impedimentos para Ele, onde não há impossíveis para Ele, onde não há limites para Ele. Ele já venceu a morte, ninguém venceria a morte, mas Ele já venceu o último inimigo. Jesus ressuscitou. Aceite a esse Jesus. Tenha a sua vida transformada. Na medida que Paulo nos levou a refletir, olha, sem a ressurreição de Cristo, isso significa então essas negativas que aqui nós apresentamos. Inclusive a última delas, nós não teríamos uma viva esperança, seria uma esperança nula, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Como sem esperança estavam os discípulos, como infelizes eles estavam também. Mas aí Paulo vai completar no versículo 20, de 1 Coríntios capítulo 15, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. E ainda no versículo 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não importa quantas derrotas você vivenciou até hoje, não importa onde você esteja, em que situação você esteja, não importa o quanto você já perdeu, talvez você olhe para o seu lado, você não tenha ninguém com você, talvez você tenha perdido a sua família, a sua casa, os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, a sua profissão, a sua paz, talvez você tenha perdido tudo. Em Cristo Jesus, a partir desta noite, hoje, neste agora, você pode se tornar vitorioso por meio de Cristo Jesus, que veio, ministrou e de fato Ele morreu, mas ressuscitou. Você será mais do que um vencedor. E agora? Está acabando a semana chamada Santa, está finalizando a Páscoa, é só isso.
Não precisa. Se você pensa no seu agora em apenas, eu vou trilhar o meu caminho, olhe do seu lado. Talvez você não esteja reconhecendo Ele, mas Jesus está do seu lado, nessa caminhada, te perguntando: o que é que te preocupas? O que é que te preocupas? O que é que te perturbas? E talvez você tenha uma lista. Você abre um pergaminho, quer saber o que me preocupa? Aí você vai listando. Você ignora tudo isso e Cristo vai dizer: quais? Jesus ressuscitou. Não existe maior vitória do que essa. E essa vitória pode fazer parte da sua vida também. A igreja pode dizer um amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Servimos a um Deus vivo, um Deus maravilhoso, um Deus que ressuscitou, que é a primícia ali da ressurreição. Ele foi o primogênito dentre os mortos, porque um dia ressuscitaremos também. Amém?